Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Módulo. Hoje nosso tema é Impactos do Regulamento do Encarregado na conformidade com a LGPD. A live será apresentada por Fernando Neri e Dr. Fernando Borghi. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas e dúvidas no chat, que serão respondidas no final da live. Maravilha, pessoal. Prazer aí. Obrigado aí novamente pela Módulo, pelo convite. Meu nome é Fernando Borghi, sou sócio de Martins de Almeida Advogados. E hoje a gente vai falar desse regulamento que saiu da NPD, resolvendo alguns mistérios em relação ao encarregado. Vou falar um pouquinho das atribuições e responsabilidades, da qualificação, que o encarregado precisa saber para ser encarregado, e da forma de nomeação. E vamos falar de conflito de interesse também, que é um assunto bem importante. Bom, começando aqui pelas atribuições e responsabilidades, convém a gente relembrar o que é o encarregado, para que serve o encarregado, qual é o objetivo dessa figura, que é uma figura nova, né, não existia no Brasil alguma coisa assim idêntica, e que faz muito sentido, mas que também acaba gerando muita dúvida. Então, quais são as atribuições que a lei traz para o encarregado? O encarregado ele tem que ser um ponto de contato entre o agente de tratamento, que ele representa, vamos dizer assim, entre o agente de tratamento e o titular, e o agente de tratamento e a NPD. Então, ele é um ponto focal para que os titulares, né, as pessoas físicas que são as donas, vamos chamar assim, dos dados pessoais, conversem com o agente de tratamento, com a entidade, né, que trata os dados pessoais, e também com a NPD. Por quê? Porque eles têm que falar com uma pessoa que entende do assunto, né? Além disso, também cabe ao encarregado, e essa talvez seja a principal atribuição dele, orientar a entidade. Então, tudo que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, proteção de dados pessoais, o encarregado orienta a empresa. Ok, mas é só isso, Fernando? Não. Tem mais algumas coisas que devem ser explicadas, né? Especialmente em relação à responsabilidade que o encarregado tem, né? Então, o que diz a resolução número 18? Além do que diz a lei, né? O encarregado ele tem que receber as solicitações dos titulares e os requerimentos da autoridade e levá-las às equipes, aos departamentos internos que estão aptos a procurar as informações, né? Ele tem que meio que coordenar ali os times internos para fazer o levantamento das informações que ele precisa e dar as respostas que são necessárias para cumprir os pedidos. Então, ele recebe os pedidos e ele se dirige aos departamentos pedindo, pessoal, preciso dessa informação, pessoal, preciso daquela informação. E aqui, na prática, isso já gera algumas demoras, né? Lembrando que esses pedidos têm que ser respondidos de maneira ali um pouco veloz. Então, é muito importante que o inventário de dados esteja organizado, que as informações estejam organizadas dentro da empresa, né, da entidade, para que elas possam ser levantadas rapidamente e os prazos possam ser cumpridos sem muita ansiedade, né? A resolução também fala na atribuição do encarregado de indicar um representante para atuar em processo administrativo junto à NPD. Então, em algumas vezes, em algumas situações, pode ser necessário que alguma outra pessoa da entidade precise servir ali de interface junto com a NPD. E no mais, o ponto talvez mais importante dessa resolução, que é o seguinte: o encarregado, ele não decide pela empresa. Ele não toma decisões. Ele não diz, empresa, faça isso ou faça aquilo. O encarregado, ele orienta. Ele diz, empresa, entidade, eu entendo que esse processo deva ser ajustado dessa forma. Eu entendo que esse dado pessoal não possa ser coletado ou essa finalidade não esteja de acordo com a lei. E ele passa essa visão para a entidade, para o agente de tratamento, para que o agente de tratamento tome a decisão. Então, decisões são tomadas pelo agente de tratamento, nunca pelo encarregado. O que o encarregado faz é orientar e apoiar, dando a sua opinião. Então, onde é que o encarregado atua, segundo a resolução 18? Ele orienta em relação ao registro e comunicação de incidentes de segurança da informação, ou seja,
Ele vai orientar ali a respeito de prazos, a respeito de informações que devam ser levantadas e a respeito de se a entidade comunica ou não aquele incidente à ANPD, já que essa é uma obrigação legal em alguns casos, lembrando que nem sempre, né? Mas quem toma essa decisão no final é a empresa, né? Tomando ali por base as opiniões e as decisões de negócio e de risco que ela deve tomar. O encarregado também orienta a empresa em relação à elaboração dos registros de operações de tratamento, né, o que a gente chama de roupa. O que isso significa? Que não necessariamente é ele que tem que fazer, ele tem que orientar a empresa a elaborar, a dizer o que tem que ser registrado. Na prática, é claro, a gente sabe que o encarregado vai estar muitas vezes ali na linha de frente para fazer o levantamento das informações e documentar o registro, né, colocar ele numa pasta ali, num armazenamento correto, para que possa ser utilizado futuramente. A mesma coisa serve para o relatório de incidente, para o relatório de impacto da proteção de dados pessoais. O encarregado ele orienta o agente de tratamento a elaborá-lo. Idem em relação ao mecanismo de supervisão e mitigação de riscos, né, o encarregado vai estar lhe dando sua opinião em relação a isso. Medidas de segurança, processos internos e políticas, ou seja, o encarregado vai olhar os processos internos e avaliar, olha, esse processo tem um gap aqui que tem que ser melhorado. Políticas, olha, essa política aqui pode ser ajustada de maneira a informar melhor os titulares. Instrumentos contratuais também, né, os contratos com fornecedores ou com clientes, nos quais haja ali um tráfego grande de operações de tratamento, transferências internacionais, quanto a as operações de tratamento são feitas em produtos ou serviços da empresa, ou que vão ser contratados pela empresa, e aqui tem muita questão do privacy by design, né? Quem é que vai olhar se, desde a concepção, aquele produto ou serviço respeita a proteção de dados, né? Então, nesse ponto é bom lembrar que o encarregado ele tem que estar junto desse processo desde o início, né? Para não chegar no final, o encarregado dar uma série de recomendações que vão acabar prejudicando ali os recursos que foram gastos no desenvolvimento desse produto com mais retrabalho. E também tem que estar junto de atividades ou decisões estratégicas contra tratamentos de dados pessoais em geral. Então, sempre que a empresa for tratar algum dado pessoal, o encarregado tem que estar ali do lado para olhar e para dizer, olha, entendo que isso aqui deva ser diferente. E a empresa, a entidade, o agente de tratamento toma a decisão. O que isso significa? Significa que as atividades do DPO não o tornam responsável pela conformidade da empresa, do agente de tratamento. A conformidade do agente de tratamento é responsabilidade do próprio agente de tratamento, porque é ele quem vai tomar a decisão final sobre se acata a posição, a opinião do encarregado ou não. Ele que toma a decisão sobre se vai tratar o dado pessoal e a forma como ele vai fazer isso, né? E a resolução coloca uma vírgula dizendo perante a ANPD, ou seja, em relação à responsabilidade administrativa, o encarregado não pode ser responsabilizado pela conformidade ou desconformidade do agente de tratamento. O que não significa que, numa eventualidade, o encarregado tenha descumprido alguma responsabilidade sua perante o próprio agente de tratamento. De repente, ele deixou de opinar de alguma forma, ou então ele descumpriu algum prazo no qual ele estava envolvido. Sempre existe ali uma questão particular entre dois, mas que não foge para a responsabilidade administrativa perante a ANPD. Da outra parte, qual que é a responsabilidade do agente de tratamento que nomeou o encarregado? A atribuição do agente de tratamento é fornecer os meios para que ele possa cumprir a sua missão, né? É pedir orientação, né? Colocar a dúvida para o encarregado, para que ele possa opinar e a empresa possa, né, ter a informação necessária para tomar a decisão sobre se trata, se não trata ou como trata. O agente de tratamento que nomeia o encarregado também tem que garantir a autonomia dele, e a gente vai voltar nesse ponto quando eu falar de conflito de interesse. E o agente de tratamento tem que viabilizar o contato entre o encarregado e a alta administração, né? O encarregado não pode ficar muito distante do centro de poder do agente de tratamento, porque é ali que são tomadas as decisões estratégicas acerca de como usar o dado pessoal, como operar aquele dado pessoal. Então, ele tem que ter algum canal para chegar na alta administração e dizer, pessoal,
eu entendo que isso aqui não está muito correto, pessoal, eu entendo que um caminho melhor seja esse outro, esses dados aqui estão excessivos, na coleta, por exemplo, de RH, a gente sempre vê, né, título de eleitor e certificado de reservista, que não servem para nada. Então, pessoal do RH, não precisa coletar isso porque não faz sentido. E a empresa vai tomar a decisão se continua ou não coletando esses dados. Então, de novo, a responsabilidade pela conformidade é do agente de tratamento, porque ele toma as decisões em relação a isso. Não é do encarregado, porque o encarregado, a função dele é opinar. O encarregado é uma pessoa que está um pouco distante da empresa. Ele é como se fosse um conselheiro, né? Avançando aqui, peraí que eu perdi meu mouse, beleza. Qualificação e nomeação. Aqui teve muita discussão em relação à qualificação no passado, algumas polêmicas, né? O encarregado precisa ter alguma qualificação específica? Não, ele não precisa. A qualificação do encarregado ele é livre, né? Ele pode ser de qualquer profissão, ele pode ter qualquer nível de conhecimento em relação à lei, mas, né, se a entidade, se o agente de tratamento tem ali, realiza tratamentos importantes, né, relevantes, críticos, convém que o encarregado tenha um conhecimento adequado em relação à lei, né? Porque como ele vai opinar, ele precisa saber um pouco o que ele está opinando. Mas não é obrigatório que ele tenha uma qualificação, uma escolaridade ou algum nível de certificação. E também não é obrigatório que ele esteja inscrito em alguma entidade, associação de encarregados, né? Rolou alguma polêmica em relação a isso no ano retrasado, e a NPD teve que dizer, olha, não é necessário, não é obrigatório que o encarregado esteja associado a ninguém ou tenha alguma certificação. Agora a NPD oficializa isso, né, por meio da resolução. Convém que ele tenha uma certificação para as entidades terem, né, uma segurança de que o encarregado tem um nível de conhecimento acerca do tema. Mas inscrição em entidade não me parece muito útil. Claro que o networking ali é sempre interessante, né, benchmarks, mas não é indispensável. A nível de nomeação, o operador, empresas que atuam exclusivamente como operadores, são obrigadas a ter encarregado? Não, não são. Convém? Convém. Dependendo do nível, né, da criticidade ali das operações de tratamento que são feitas, convém. Até porque nenhuma empresa é só operadora, né? No mínimo, ela vai ser controladora dos dados dos próprios funcionários. E um ponto importante, lembrando que, né, empresas, agentes de tratamento de pequeno porte têm obrigações mitigadas, então não são obrigadas a ter um encarregado formalmente nomeado. Podem nomear uma outra pessoa para fazer essa interface com os titulares e para cuidar desse assunto de uma maneira um pouco mais simples. Então é sempre importante ir lá na resolução número 2 da NPD para entender se vocês são agentes de pequeno porte ou não, tá? E a resolução trouxe essa novidade de vice-encarregado. Qual que é a preocupação aqui? Eventualmente o encarregado pode não estar disponível, então como é que o agente de tratamento vai cuidar do assunto? Pode nomear um vice-encarregado ali para suprir essa necessidade. Claro que encarregados que sejam pessoas jurídicas, provavelmente vai ter uma equipe em que automaticamente vai ter alguém para substituir. Então, tá aí uma vantagem de contratar um encarregado pessoa jurídica. E aí, nesse assunto ainda, né? Pode ser uma pessoa física, interna da própria entidade, ou externa, uma pessoa dedicada somente para esse assunto, ou pode ser uma pessoa jurídica, né, que vai atuar ali como DPO as a Service, né, vamos chamar assim, e vai ser convocada para atuar quando necessário. O que é importante? É importante que o encarregado seja capaz de se comunicar com outras equipes, com a autoridade e com os titulares, e sempre em português. E aqui é uma dica para multinacionais, né? Em algumas estruturas maiores, às vezes empresas globais, né, nomeiam um encarregado estrangeiro para cuidar do assunto no Brasil. Esse encarregado não necessariamente vai conseguir se comunicar ou cumprir ali as suas funções. Mas se ele tiver uma equipe embaixo dele que consiga suprir essa necessidade, eu não vejo muito problema em relação a isso, tá certo? E como é que tem que ser a nomeação? A nomeação, segundo a NPD, tem que ser formal. Tem que ter um documento dizendo quem é o encarregado, quais são as atribuições dele, a data em que ele foi nomeado. Mais para frente, com relação a conflito de interesse, a gente vai ver que
vale a pena colocar algumas coisas em relação a isso também, mas o importante é que esteja nomeado em um documento formal, tá? Para vocês deixarem guardados e, se for necessário, apresentar. Um outro ponto importante que a resolução trouxe é em relação à exposição da identidade e dos dados de contato. A gente já sabia disso pela lei, né, mas muitas empresas eu notei que estavam colocando só os dados de contato. Por quê? Porque no Brasil faz sentido você não colocar o nome da pessoa ali, né, para não expor a pessoa física, que é o encarregado ou o representante daquela pessoa jurídica que vai ficar ali na frente da operação, para o mundo, né? No Brasil tem alguns casos, por exemplo, de algumas polêmicas, né, alguns escândalos que aconteceram em empresas de plano de saúde ou grandes hospitais, que a pessoa física, né, que estava ali na frente, na função, recebeu, né, mensagens e foi assediada, enfim, gerou um problema pessoal. Então, tinha ali uma orientação em relação a não colocar o nome da pessoa física. Agora, ficou mais difícil de justificar isso, porque na resolução está bastante evidente que é necessário colocar o nome da pessoa física propriamente, né? Então, muitas empresas que estavam colocando só os dados de contato vão ter que se voltar um pouco para isso. E chegamos no conflito de interesse. O conflito de interesse é um assunto relevante, né, que no Brasil vai gerar um certo impacto, tá, nos projetos de adequação, porque quando surgiu essa necessidade de encarregado, a maior parte das empresas chamou alguém já de dentro, né, e atribuiu aquela função extra àquele funcionário, normalmente um funcionário de gerência ou de direção, né. Já desde 2020, 2021, no ambiente europeu, isso já estava sendo um pouco afastado, né, numa decisão belga, na qual um gerente de compliance tinha sido nomeado, e aí foi verificado que existia um conflito de interesse. Qual que é o ponto importante aqui para a gente avaliar se há ou não há? Se esse acúmulo de funções vai gerar algum embate, alguma parcialidade entre atribuições internas ou entre agentes de tratamento nomeantes, ou seja, se um agente de tratamento é externo, se aquela entidade, aquela pessoa jurídica que usa aquele encarregado externo, conflita com o cliente, né? O cliente é aquela pessoa jurídica que vai contratar esse fornecedor do serviço de encarregado entre si, ou quando o encarregado interno também toma decisões de negócio que envolvam o tratamento de dados pessoais. Traduzindo, se a pessoa do encarregado ela tem alguma outra atribuição na empresa que exija tomada de decisão de negócio que use dados pessoais, ou seja, os fins e os meios nos quais os dados pessoais vão ser tratados, é bem provável que vai haver um conflito de interesse, né? Vou dar alguns exemplos no slide seguinte. A manutenção de um encarregado sob o conflito pode ser sancionada. Foi o que aconteceu nessa decisão da Bélgica. Teve uma multa, né, de 500 mil euros em relação a isso. No Brasil, provavelmente não vai chegar a tanto, mas é importante a gente estar atento. É dever do encarregado declarar se ele se sentir numa situação de conflito de interesse, e é dever do agente de tratamento que nomeou aquele encarregado de evitar o conflito. Então, não vai nomear uma pessoa que está em conflito como encarregado, vai estabelecer medidas adequadas para evitar o conflito ou vai substituir a pessoa se não houver outra decisão. E aqui, de novo, DPO não decide, DPO aconselha, então é importante que ele esteja neutro na hora de aconselhar. DPO que é gerente ou diretor provavelmente vai estar em conflito, porque um gerente ou diretor toma decisões a respeito de uso, normalmente, né, de dados pessoais ali na operação, no negócio da empresa. Também pode gerar um problema de quebra da confidencialidade do DPO titular. Um titular que fala com o DPO cria uma relação ali de confidencialidade que o DPO não pode levar para a empresa e a empresa aproveitar essas informações no negócio dela, né? Os dados ali que a pessoa física passa para o DPO tem que permanecer em sigilo em relação a outras áreas da empresa. Então, se o DPO trafega ali, né, manda ali entre duas áreas, isso pode gerar um problema de confidencialidade. Profissionais mais juniores têm menos risco de tomar decisões em relação aos dados pessoais,
Por outro lado, a independência deles perante, né, cargos hierarquicamente superiores pode ficar prejudicada e o acesso à alta administração também pode ficar prejudicado. Então, exemplos. Esse caso da Bélgica, né? Gerente de compliance e risco auditoria. Ele decide ali como que ele vai usar, coletar informações sobre investigados, né, de processos ali de compliance internos, e como que ele vai utilizar aquilo. Então, o foco dele é investigar aquele funcionário. Se o foco dele é investigar, ele vai coletar todos os dados necessários para decidir em relação àquele processo disciplinar. Se ele toma essa decisão, como é que ele vai ter a neutralidade suficiente para saber, olha, essa coleta é excessiva, você não pode fazer isso. Essa coleta aqui, esse tratamento, essa investigação, ela está passando o limite. Então, é difícil você dizer que vai ter uma neutralidade ali nesse tipo de investigação. Diretor jurídico, idem. Ele quer resolver o problema jurídico da empresa, então ele vai buscar a coleta de dados, ele vai chancelar coletas que podem ter muito a ver com o objetivo jurídico dele, mas pouco com os limites que a empresa tem que ter na conformidade com a LGPD. RH idem, né? O RH toma decisões ali de coletar, de fazer análises, né, de background checking para proteger a empresa, só que às vezes isso pode ser excessivo. Então, cargos de direção e gerência podem ter conflito de interesse, é provável que tenha. Então, como evitar? Envolver o DPO nos tratamentos, mas garantir que ele não tem autoridade para decidir sobre os tratamentos, né? Ele não decide, ele opina. Se surgir necessidade de um DPO tomar decisão relevante sobre os dados pessoais, na outra função, pode ser interessante delegar a decisão do negócio a um outro funcionário capaz de tomar aquela decisão, evitando que o DPO, né, se imiscua aí nas decisões de negócio. Em caso de incidente, o DPO está ali para opinar, né, se convém ou não notificar a autoridade. A gente vê muito que a empresa coloca essa decisão no DPO, até por conta do conhecimento, né? Ao nomear o DPO, convém que as responsabilidades pré-existentes daquela pessoa que já tem um cargo na empresa sejam mapeadas para identificar se existe ou não alguma tomada de decisão relevante, ou como mitigar essas tomadas de decisão para que não impactem na neutralidade dele no cargo de encarregado. Garantir que o termo de nomeação que a gente falou lá atrás contenha detalhes suficientes sobre o que seria um conflito de interesse, até para o próprio DPO saber o que a empresa vai considerar como conflito e identificar ali se ele está em alguma situação que possa gerar algum tipo de problema. E, como sempre, documentar, né, todas as medidas tomadas em relação a isso. Outras soluções, uma menos conservadora que não foi decidida nesse caso da Bélgica, que é um bom benchmark, mas que pode ser pensada. Se, em algum momento específico, o DPO se sente em conflito de interesse sobre opinar a nível de operação de tratamento, ele pode delegar para o vice. Tá aí uma boa opção para ter um vice, né? Ou uma pessoa jurídica que possua ali outros funcionários possíveis. E aí o DPO consegue permanecer ali cuidando dos demais assuntos sem entrar muito naquele específico onde há o conflito. E uma mais conservadora ter um profissional interno dedicado só para ser DPO ou um profissional externo, não DPO as a service. Então essas são alguns testes, né, para evitar conflito e algumas soluções imediatas para que o conflito não ocorra. Tá certo? Encerro por aqui, obrigado a módulo e passo a palavra aí ao meu xará Fernando Neri. Obrigado, pessoal. Doutor Fernando, muito obrigado, parabéns aí pela apresentação. Doutor Fernando, esse assunto, conflito de interesse aí, gera dúvidas aí, né? Já tem pessoas perguntando ali, o ouvidor, o pessoal de cyber. Esse é polêmico. Pessoal, bom dia a todos, obrigado aí pela presença. Vamos falar aqui sobre o tema, né, do que o doutor Fernando falou, que é o regulamento do encarregado. Com certeza, ele é talvez a principal publicação da ANPD no que se refere a como a organização prepara a sua conformidade com a LGPD, né? E também como que ela se prepara para a regulamentação de inteligência artificial que está batendo na porta.
Inclusive, com relação a conflitos de interesse, né, a própria projeto de lei que trata sobre inteligência artificial, que é o 2338 de 2023, ele fala sobre responsabilidade civil no texto, ou seja, não é algo subjetivo, né? Então, é bem importante a gente estar alerta. E esse regulamento do encarregado, ele não é só o regulamento do encarregado, ele também é o regulamento do agente de tratamento. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu vou pedir para as meninas colocarem aí no chat, né, o link da nossa newsletter, Bom Dia LGPD. Todo dia tem algum tipo de comentário, né? Tem algum tipo de texto sobre aplicações da LGPD. Muito bem, eu vou falar aqui, em primeiro lugar, o que eu disse, ou seja, ele é o regulamento do encarregado, mas ele também traz os deveres do agente de tratamento. É claro que é necessário você preparar e estar pronto no que se refere a caso você tenha um incidente, caso você tenha um problema, com certeza, né, nas cobranças do regulador virão perguntas se você está cumprindo esses deveres, né? Também lá na resolução que fala sobre as sanções, ela também traz uma série de deveres do agente de tratamento. Eu acho que talvez o primeiro passo do encarregado, né, seja exatamente alertar o agente de tratamento se ele está cumprindo os vários deveres que existem na LGPD, que existem nas resoluções da NPD e que existem nesta resolução. Então, o primeiro ponto que eu diria assim que traz uma expectativa grande é de prover os meios necessários para o exercício das atribuições do encarregado. Então, o que são os meios necessários? São ferramentas, são pessoas. O encarregado ele define mais ou menos o que ele precisa em termos de estrutura. Então, isso é uma obrigação, um dever, né? Ou seja, e está muito claro que é um dever do agente de tratamento. O outro ponto é solicitar assistência e orientação do encarregado, né? Esse ponto também traz uma responsabilidade muito grande ao encarregado, uma vez que lá no artigo 11, né, um pouquinho ali para baixo, diz que o agente de tratamento é o responsável pela conformidade do tratamento de dados pessoais. Porém, o inciso 2 do artigo 10 diz que esta responsabilidade ela é exercida a partir de orientações do encarregado. Então, esse termo, assistência e orientação, não é uma ação proativa só do encarregado, mas também, sempre que o agente de tratamento olhar qualquer tipo de demanda que ele tenha em tratamento de dados pessoais, ele vai ao encarregado e perguntar: encarregado, o que eu faço? Isso aí eu tenho visto que é uma diferença muito grande do que estava escrito na LGPD, do que estava sendo praticado também por boa parte das organizações. E mais um elemento, né, o doutor Fernando até falou, que é a autonomia técnica ao encarregado. Ou seja, ele ter realmente autonomia para cumprir as suas atividades. O conflito de interesse e a autonomia não são novidades, né? Vários, por exemplo, a própria ouvidoria, ela não pode ter conflito de interesse, ela também precisa ter autonomia. Áreas, né, de controle, né? Inclusive agora o próprio IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele destaca, né, que as áreas de gestão de riscos, conformidade e compliance, né, e controles internos, elas estão dentro da estrutura de governança, ou seja, isso garante uma maior autonomia técnica também para essas áreas cumprirem as suas funções. É claro, né, que existe, e também no próprio conselho de administração da organização, as empresas que têm um conselho de administração, os conselheiros já praticam o conceito e eles aprendem isso, tá? No curso de governança corporativa, ensina sobre conflito de interesse. Então, esse tema, essa questão da autonomia técnica, não é algo muito novo. E as empresas já praticam isso, principalmente as maiores empresas, já praticam isso há um bom tempo. Então, nós podemos considerar que, além dos deveres do encarregado, nós temos que também olhar esses deveres do agente de tratamento.
Além disso, né, assegurar os titulares meios céleres, eficazes e adequados para viabilizar a comunicação com o encarregado. Então, fala aqui um elemento importante, que é o canal de comunicação com o encarregado. Além disso, né, o encarregado, né, até o doutor Fernando falou um ponto importante, que é o encarregado, se ele tem acesso direto às pessoas de maior nível hierárquico, ele realmente precisa ter a senioridade para isso, para se relacionar com essas pessoas. Então, aqui estão, né, os deveres, as obrigações do encarregado, que não estavam claras na LGPD, e eu acho que traz um impacto bastante razoável dentro das organizações. Será que a organização está cumprindo isso? Porque eu entendo que qualquer sanção, qualquer investigação, qualquer litígio que ocorrer, seja com a NPD, seja com o Ministério Público, seja com o Ministério Público do Trabalho, seja com o Judiciário, a primeira coisa que você vai precisar prestar contas, e isso aqui precisa entrar dentro do Programa de Governança e Privacidade, ou seja, como que o agente de tratamento está provendo o meio necessário para o exercício, como que ele está, quais são as vezes, em que situações ele solicita assistência e orientação ao encarregado, qual é a evidência que o encarregado tem autonomia técnica, por que você diz que você está assegurando aos titulares os meios céleres, eficazes e adequados, e também qual é o canal, ou qual é a evidência que você está permitindo o acesso direto às pessoas de maior nível hierárquico. Então, esses pontos aqui são importantes. Eu entendo o seguinte, isso aqui é o primeiro passo, né, de demonstração, não necessariamente o passo a ser executado, de demonstração de que você está em conformidade com a LGPD. Então, eu acho que esse artigo 10 ele traz boas mudanças, né, dentro desse processo. Aí vem as atribuições do encarregado, essencialmente o artigo 15, inciso 1, 2, 3 e 4, é o que está escrito na LGPD. Então, ele diz que é necessário aceitar reclamações e comunicações dos titulares, legal. Isso demanda você ter um canal de comunicação, demanda que esse canal de comunicação seja eficiente. Eu já vou adiantar uma coisa, pontos, né, que a gente tem visto. Muitas vezes o canal de comunicação ele é um e-mail. Sendo um e-mail, ele consegue, acaba que ele recebe spam e ele também tem filtro. Então, tem casos que o titular encaminha um e-mail para o encarregado e essa mensagem ou vai para a caixa de spam ou nem chega na caixa de spam, porque os filtros, né, anti-phishing, tem muita mensagem que eles nem mandam para a caixa de spam. Eles já tiram ela dali porque ela tem características como se fosse um phishing, né, ou um spam. Então, acho que é importante, né, você fazer um tuning dentro do e-mail do encarregado, assim como da ouvidoria e vários outros. Mas nesse caso aqui especificamente, ele é muito importante porque o remetente, né, ele é um titular, ele tem um perfil, né, e tem uma característica bastante específica. O segundo ponto é receber comunicações da NPD e adotar as providências. Nota o seguinte, sistemicamente, receber comunicação significa ter um canal de comunicação. A NPD, pelos documentos que ela tem, né, pelos canais de denúncia que ela tem, ela pede o e-mail do encarregado da organização. E aqui está claro, né, que a NPD vai falar com o encarregado da organização e vai falar por e-mail. A mesma coisa aqui, tá? Esse e-mail, ele pode ser, até eu diria que deve ser o canal para a comunicação com o titular, ou seja, utilizar o mesmo e-mail, porque a NPD vai se comunicar com você a partir dele. Então, nota o seguinte, o inciso 1 e o inciso 2, eles apontam para que você tenha um canal. Esse canal deve ser um canal de fácil acesso. Talvez, dentro da internet, o canal de mais fácil acesso seja exatamente o e-mail. Bom, uma vez que a pessoa mandou, não necessariamente você vai receber. Então, você tem que ter um tuning no e-mail, de forma que você recebe a mensagem, nem que você precise fazer triagem e que você receba muito spam. E outro ponto, que não basta você receber, você tem que fazer um fluxo dentro da organização. E esse fluxo precisa ser rastreado, precisa ter rastreabilidade. Por quê? Você precisa guardar as evidências de que você fez o que deveria ser feito. Ou seja, eu recebi uma informação do titular e pedi para o RH. Uma coisa que eu vejo muito, né, é você ter um canal de comunicação, e esse canal de comunicação
ser o mesmo e-mail do encarregado que ele usa para fazer outras coisas. Então, por exemplo, o encarregado vai se inscrever num curso, num congresso, ou vai se inscrever para receber uma newsletter qualquer. Ele vai lá e coloca o encarregado, dpo@empresa, encarregado@empresa. E aí o que acontece? Esse e-mail começa a receber um monte de mensagem que não são necessariamente vindas daquelas pessoas que encaminharam. Outro ponto é a orientação aos funcionários e aos contratados do agente de tratamento. Eu acho que aqui tem uma dúvida, né? Não sei se o doutor Fernando consegue decifrar esse enigma aí, é se o contratado são as pessoas contratadas, como se fosse assim um terceirizado, ou se são outros agentes de tratamento. Então, por exemplo, aqui eu estou falando aqui do plano de saúde, eu estou falando talvez do agente de portaria, que é de uma empresa terceirizada. Realmente, essa frase aqui, nós tivemos aí alguns pontos, né, usando esses termos, funcionário, empregado, servidor, colaborador, contratado, ou seja, nós já tivemos alguns embates com relação a isso, inclusive junto ao judiciário, que é curioso, porque são termos que não são muito bem definidos, né? Então, para orientar os funcionários, você também precisa de um canal de comunicação. Lembrando, então, o inciso 1, 2 e 3, eles prescindem de um canal de comunicação. E também de um fluxo, e também de rastreabilidade. E, principalmente aqui nessa orientação, é necessário você ter uma campanha, né? Você ter um engajamento. O interessante é que a organização, e isso é uma coisa boa na LGPD, que ela define de você ter um programa de governança em privacidade. E tudo isso aqui, todas essas definições entram dentro desse programa de governança em privacidade. Outro aspecto que acontece, né, é que o encarregado ele recebe muito mensagem, vários encarregados recebem mensagem que iriam para outras áreas. Então, por exemplo, teve uma empresa da área financeira que ela teve uma demanda muito grande em um dos seus produtos e alguns advogados descobriram que o encarregado respondia rápido. Então, mandavam aquela demanda para o e-mail do encarregado. O encarregado respondia e encaminhava internamente mais rápido do que se você entrasse pelo saque. E isso aí realmente ocorreu bastante, que era o estilo do encarregado fazer isso. Então, a configuração do e-mail, nós podemos ajudar, se quiserem depois trocar ideia sobre isso, marque um encontro com a gente, uma reunião pelos nossos canais. Pode me mandar também mensagem, que eu aciono as pessoas. Acontece muito isso, ou seja, pessoas que pegam o e-mail do encarregado e ficam mandando para ele propaganda, né? O chamado web crawler, ou raspagem de site. Então, você precisa estar bem alerta com relação a isso. Aí tem um ponto aqui que, ao receber comunicações da NPD, o encarregado deverá adotar as medidas necessárias para o atendimento da solicitação, né? E encaminhar internamente, fornecer orientação e assistência ao agente de tratamento e indicar o representante, né, para fins de atuação em processo administrativo. Não necessariamente o encarregado ele é o preposto, né? Ele pode, aqui é o jurídico, é a área de RH, ou qualquer coisa parecida. Mas ele também pode ser e está aqui nessa regulamentação. Então, essa regulamentação é bem forte, né? Em termos de implementação, ela está falando de canal de comunicação, de preferência um canal único, a gente sugere que seja o e-mail, ou seja, você só tenha o e-mail como canal como encarregado. Segundo, que esse canal com encarregado não seja compartilhado com outras atividades, ele sirva exclusivamente para receber demandas da NPD, demanda relativa à LGPD, e responder essas demandas, que ele não seja usado para outras coisas, que seja feito um tanning no filtro e no anti-spam desse contrato, para você não perder mensagens, porque ali são as típicas mensagens que são bloqueadas pelo spam. É a mensagem que vem de pessoas que você nunca falou antes, e dependendo do tipo da organização, essas mensagens elas não vêm de ambiente de e-mail configurado, não vêm de ambiente de e-mail que tenha segurança, não vêm de ambiente de e-mail corporativo, então, por isso, elas acabam sendo bloqueadas em várias fases de um anti-phishing. E também, né, você saber combater o web crawler, né? Eu não sei como, inclusive, empresas que vendem curso e software para LGPD, elas vão lá, pegam o contato do encarregado no site e mandam mensagem de propaganda. Realmente, isso aí, para mim,
anticonformidade assim, elevada à máxima potência. Muito bem. Aí vem as outras atribuições que eu diria que o encarregado devia estar extremamente atento com relação a isso. Primeiro ponto. O artigo 16 diz que cabe ao encarregado prestar assistência e orientação ao agente de tratamento. E nós vimos lá nas definições do agente de tratamento que ele deve, quando for tratar proteção de dados pessoais, ele deve perguntar para o encarregado. Então, beleza. Ou seja, é uma coisa, uma relação dupla, né? Que o encarregado tem a obrigação e a responsabilidade na conformidade, mas para executar essa conformidade ele precisa perguntar para o encarregado não tem a responsabilidade na conformidade, porém tem a responsabilidade de indicar as atividades que serão feitas para chegar à conformidade. Então, eu não acho que está muito confortável isso aí, não. Ou seja, você precisa realmente definir esse processo. Agora, beleza. Se o encarregado ele presta assistência e orientação ao agente de tratamento, quem executa? Esse é um ponto que, inclusive, precisa estar no programa de governança e privacidade. Quem é que executa esse negócio aí? Quem é que faz? Por exemplo, o encarregado chegou e falou, olha, vamos ter aqui um formulário para cadastrar as operações de tratamento de dados pessoais e vamos ter um template para fazer o nosso relatório de impacto. Beleza, quem é que faz? Pode ser uma equipe do encarregado, nós até fizemos algumas pesquisas e concluímos que, na maior parte dos casos, o próprio encarregado tem uma equipe que ajuda a fazer isso, que orienta a fazer isso, que solicita as áreas fins, mas quem define o padrão, o fluxo, os prazos, as equações necessárias, a forma de calcular o nível de risco, precisa ser realmente um encarregado. Então, se ele tem uma equipe para isso, está resolvido, e se ele conta com outras organizações, outras áreas, né, essas outras áreas também precisam respeitar todas as necessidades. Então, é necessário, eu até diria o seguinte, que o encarregado ele tem que fornecer para a organização uma série de templates. Primeiro ponto e ponto crítico, registro e comunicação de incidentes de segurança. Esse aqui pode achar que é fácil porque tem um regulamento de comunicação de incidentes, fala, é só seguir o regulamento. Cara, o regulamento tem vários pontos dúbios. Não é de maldade que isso é feito, não, porque o assunto é dúbio mesmo. Até estava conversando com a nossa equipe aqui, que estava perguntando, vem cá, dado de um sistema de videovigilância é considerado dado biométrico ou não? Bom, a resposta é depende. Vem cá, ele filma área externa, filma pessoas que não são colaboradores, funcionários da empresa. Qual é o grau de resolução? Ele tem um sistema de vídeo analítico? Ele reconhece as pessoas? Ele faz leitura facial? Então, tem uma série de pontos, né, que são realmente pontos que dependem do contexto. Ou seja, você tem que definir o contexto. E o ponto importante, tá? Eu sempre insisto, uma lei não é um framework. A palavra risco dentro da LGPD tem 4 significados dentro das definições das melhores práticas de gestão de risco. Tem 4 significados. Só na linha ali de RIPD, é uma linha que a palavra risco é tratada de 2 formas diferentes. Então, é bem importante a gente entender, e principalmente, né, o artigo 50 possibilita isso, você ter a definição de como que você faz. Porque é uma coisa muito ruim você ter um termo dúbio dentro de uma lei. Eu não sou advogado e sempre procuro enxergar uma lei como um framework. Né? Uma das coisas que a gente faz é tentar frameworkizar a LGPD. Então, esses aspectos aqui dentro, né, da visão dos incidentes cibernéticos, do regulamento de comunicação de incidentes, eles são bem importantes de você saber como faz. E aqui também tem canal de comunicação, gestão de prazos, rastreabilidade, uso de fluxo. O prazo é super crítico. Né? Então, por exemplo, o canal que você recebe incidente é o mesmo que você recebe comunicação do titular, da NPD, dos colaboradores? Nós recomendamos que sim, tá? Nós recomendamos o modelo de canal único. Mas se não for, cara, você começa a ter... É pior, além de você ter muita mensagem, você tem muita mensagem vindo de vários canais. Bom, o famoso ROPA, né, o Registro das Operações de Tratamento de Dados Pessoais, que hoje o que tem é um padrão da NPD para agentes de tratamento de pequeno porte, porém o ROPA, ele é assim,
é o consolidar de um monte de coisa. Do seu cadastro de sistema, do seu cadastro de área, se você tem uma cadeia de valor, do seu cadastro de processo de negócio, da sua lista de agentes de tratamento, dos contratos com agentes de tratamento, você consolida tudo isso e coloca no roupa. Então, o roupa não é uma coisa simples que você faz de uma hora para outra. Você precisa realmente ter uma consolidação. Inclusive, né, porque as operações de tratamento de dados pessoais, elas são aqueles elementos em cima do qual você define a hipótese legal, e até eu senti uma certa falta aqui de falar de hipótese legal dentro dessa resolução, e também para você fazer o seu relatório de impacto. Ou seja, tudo isso é a partir da definição das operações de tratamento de dados pessoais. Então, uma operação de tratamento de dados pessoais ela está vinculada a uma ou mais áreas, está vinculada a um ou mais sistemas, está vinculada a um ou mais agentes de tratamento, está vinculado a categorias de dados, a categorias de titulares, a forma que o dado é tratado, se é dado sensível, se é dado de criança. Então, todos esses elementos eles formam a LGPD. Então, essas operações de tratamento, a gente tem um desenho de uma molécula da LGPD, que a coisa mais importante é o titular. A lei foi feita para o titular. A segunda coisa mais importante é a hipótese legal. É como que você está autorizado a usar o dado do pessoal. E a terceira coisa é a operação de tratamento, que exatamente é o conjunto de todos esses elementos que eu falei. Aí vem também o relatório de impacto da proteção de dados pessoais, e eu acho que o 3 e o 4 devem ser tratados juntos, porque olhando a LGPD, essa questão de riscos na LGPD, esta palavra riscos, ela se encaixa, em termos de entendimento e significado, com a palavra risco que está lá na definição do relatório de impacto. Então, tem um ponto, né? Você precisa, mapear todas as operações de tratamento. 2, ter um ROPA, né, um relatório de todas as operações mapeadas. 3, você precisa ter um relatório de impacto de todas de alto risco. E é curioso porque a LGPD não tem gradação de riscos, né? Ele é binário, ou é alto risco ou é não alto risco. Então, o 2 e o 3 e o 4, dentro do programa de privacidade, eu trabalharia com as medidas de segurança cibernética, que aqui exigem uma parceria com a área de segurança. Tipo assim, às vezes eu vejo áreas de proteção de dados querer regular a segurança. Cara, você já tem uma área de segurança, já tem uma área de segurança cibernética, já tem uma equipe. Para que você vai entrar enviesado dentro desse assunto, que inclusive não é a sua especialidade? Então, mas está escrito. Beleza, está escrito, chama a pessoa para trabalhar junto com você. Aí eu vou voltar lá em cima, lá nos incidentes cibernéticos, porque o incidente com dados pessoais não tem a sua forma de tratamento igual ao incidente cibernético. Então, quando você tem um incidente cibernético, o objetivo que é você identificar, é você acabar com o incidente, é você avaliar o impacto, é você recuperar o dano, é você voltar à normalidade. Beleza. O objetivo do incidente com dados pessoais, o primeiro objetivo é comunicar a NPD. Não é que você não trata, é que já tem, se caso seja um incidente cibernético, já tem uma equipe tratando isso, ou seja, o que você precisa tratar. Isso também, mais uma vez, né? Às vezes eu vejo alguns profissionais achando que tem a síndrome do marco zero, ou seja, as coisas realmente aconteceram porque ele está ali e acontece pela primeira vez no mundo. Não é isso, tá? Esse conceito de comunicação de incidente não é só a NPD que tem. O Banco Central tem, a Anatel tem, a ANEEL tem, a Agência Nacional de Mineração tem, a ANS tem, a Anvisa tem, ou seja, vários segmentos, laboratórios, empresas de telecomunicação, empresas de energia, empresas de petróleo e combustíveis, instituições financeiras, a CVM tem, ou seja, empresas de capital aberto. Você precisa comunicar incidentes. Então, isso aí não surgiu, as empresas já estão acostumadas a isso e já estão acostumadas, inclusive, com essa dicotomia entre tratar o incidente, que não é missão da área do encarregado, e comunicar o incidente, que é missão da área do encarregado. Pessoal, se quiser fazer pergunta, viu? Eu vou falando muito rápido aqui, trocando de assunto toda hora. Se alguém quiser fazer pergunta, coloca no chat que nós vamos ter um tempinho no final. Bom, as políticas, né, e também o engajamento, né? Às vezes eu vejo uma coisa horrorosa. Eu já estava falando com um cliente, ele tinha definido mais de 40 políticas. Eu falei, cara, isso aí só se você quiser lavar as mãos, porque ninguém vai ler essas políticas. Inclusive, tem política que aponta para um lado, outra política aponta para o outro.
E isso aí se junta com todas as políticas da organização. Cara, é necessário você ter, né, definições mais claras. Cada pessoa que quer fazer uma política quer escrever 40 páginas, 20 páginas, 10 páginas que seja, 3 páginas que seja, para determinar e colocar ali e participar. Beleza, só que tem muita gente querendo fazer política e com a obrigação de fazer política. Que tal consolidar isso aí? Porque muita política é pior, às vezes, do que não ter política. Você tem um monte de coisa, ninguém lê, as pessoas vão dando next, next, ok, e você não conclui. E também o engajamento. É essencial que você atrai as pessoas para o engajamento. Por exemplo, um cliente nosso fez agora esse ano um trabalho bem bacana, que foi consolidar as ações de engajamento, porque todo mundo quer fazer engajamento. Diversidade e inclusão quer, saúde no trabalho quer, a parte anticorrupção quer, segurança da informação, tecnologia da informação, inteligência artificial, proteção de dados, todo mundo quer fazer engajamento. Então, acaba que você não vai ter engajamento, porque cada iniciativa tem conflitos de interesse com a outra, nem que seja pelo tempo da pessoa a ser engajada. É tipo você está andando na rua, nesses lugares que toda hora tem um mendigo que fala com você, alguém quer te dar um papelzinho, o outro quer vender uma bala, o outro traz uma ação social. Acaba que você não encaixa nada com relação àquilo. Os instrumentos contratuais, né, eu tenho visto várias organizações, eu não sou advogado, mas estou só aqui como mensageiro, tenho visto várias organizações trabalhar com cláusulas padrão, inclusive padronizar essas cláusulas padrão em todos os contratos, e eu noto que elas estão bem felizes com isso. Bom, a questão de transferência internacional, a própria ANPD, né, tá na agenda dela, divulgar, inclusive, cláusulas padrões para transferências internacionais, também depende muito da organização. O programa de governança em privacidade, eu acho que toda organização precisa ter, principalmente agora, porque esse programa de governança em privacidade é o que vai regular tudo isso que a gente falou até agora, que o doutor Fernando falou e que eu falei, ou seja, as definições vão estar todas lá. Tá? A gente tem uma boa experiência nisso aí. Se vocês quiserem, né, uma apresentação do doutor Fernando, nossa, do doutor Gilberto Martins sobre esse assunto, podem marcar com a gente, porque eu acho que esse é um instrumento que determina o que é a proteção de dados dentro da organização, conforme a lei. Isso está lá no artigo 50. E a própria questão das boas práticas, ela está dentro do programa de governança em privacidade. Quais as práticas que você utiliza, e, inclusive, as parcerias que você faz. Quando eu falei que eu tenho um incidente, que é incidente cibernético, e esse incidente é com dados pessoais. Beleza, você vai trabalhar em paralelo, ou seja, em paralelo e trocando informação. Outro ponto aqui que deixou a gente muito feliz, que é o Privacy by Design e o Privacy by Default, que está aqui definido. Inclusive, hoje, né, foi divulgado, hoje ou ontem, uma ação administrativa interna, né, do Tribunal de Justiça de Minas, que ele coloca lá o Privacy by Design para todas as compras, para todos os novos sistemas, todos os novos projetos, determina lá, e não sei se é uma resolução, qual é o instrumento, mas ele faz exatamente essa definição. Outro ponto, outras atividades e tomadas de decisões. Tem algumas, o teste de balanceamento não foi falado aqui atrás. Essencial. Se você trabalha, por exemplo, com muita inovação, com produtos novos, cara, o teste de balanceamento é essencial. Adotar uma nomenclatura padronizada, essencialmente a nomenclatura da LGPD e da ANPD. A ANPD tem um glossário que é bem bacana, ou seja, antigamente se falava LIA, só que a ANPD já pacificou que é teste de balanceamento. Antes era DPIA, a ANPD já pacificou que é RIPD. E também a questão de prestação de contas. Aí, o ponto é o seguinte, a ANPD ela fala para você que você precisa atender, precisa encaminhar as demandas da ANPD. Só que eu acho que você pode aproveitar que você tem esse fluxo e usar o mesmo fluxo para atender demanda do Judiciário, do Ministério Público, do PROCON e até dos seus clientes. Ou seja, ali você cria um canal único. Imagina o horror que você ter um fluxo para cada um. Ou um é formal, o outro é informal. O cara fica maluco, cara. E também a própria inteligência artificial também entra dentro desse processo. Muito bem, pessoal, eu não vi aqui nenhuma mensagem, não consegui ver chat, eu vou entrar agora, pedir para o doutor Fernando aí, a gente fazer uma duplinha agora, e já começar a responder enquanto eu vejo se tem algum comentário aqui, e estamos à disposição de vocês, pessoal, podem contar conosco em qualquer iniciativa, tá? Estamos bem motivados, ficamos bem felizes, né? Estava comentando com o doutor Fernando aí, chegou em boa hora essa resolução da ANPD, né?
Felizmente, ela não está sendo chamada de Resolução 18, que ninguém sabe o que é Resolução 18, é tipo o princípio ativo de remédio, né? E ela está chamando regulamento do encarregado, que eu acho que é muito claro, pelo menos para mim é bastante claro. Então, agradecer a vocês, passar aqui para o meu amigo e xará, Fernando Borghi. Beleza. Eu já vi várias perguntas aqui do pessoal perguntando se um determinado cargo possui ou não conflito de interesse. Gerente de TI, CISO, gestor de cibersegurança, Chief Compliance Officer, CRO. Então, depende muito da prática, né? Como eu disse, né? Se possui um cargo que toma decisões acerca dos meios e dos fins em que dados pessoais vão ser utilizados pela entidade, pela organização, é bem possível que ocorra um conflito de interesse, porque você perde a neutralidade, essa externalidade de olhar para uma operação de tratamento e dizer, olha, eu acho que tem alguma coisa errada ali. Naquele exemplo que eu tinha dado do compliance, né, do Chief Compliance Officer, por exemplo. Se o Chief Compliance Officer está envolvido com as investigações internas, né, de um determinado funcionário, com as práticas internas de uma determinada equipe, com auditoria, e nisso toma decisões estratégicas acerca do que investigar e como investigar, isso pode trazer uma dificuldade para ele próprio de enxergar seus próprios limites na coleta e nesse tratamento de dados, né? O Chief Compliance Officer, ele é exatamente o exemplo da decisão belga. Então, é provável que haja algum conflito de interesse. Isso significa que ele não pode ser? Não, isso não significa isso. Como a gente viu ali, existem algumas soluções, né? Ou na tomada de decisão como Chief Compliance Officer, em que ele vai ter alguma ligação com esse policiamento de proteção de dados pessoais, talvez seja o caso de delegar aquela decisão de usar os dados na investigação como CCO para um outro funcionário adequado. E vice-versa. Se na qualidade, né, no chapéu de DPO, ele for tomar alguma decisão que impacte no outro cargo dele, talvez aquela decisão de DPO possa ser levada para o vice ou para algum outro funcionário dentro de uma estrutura ali de DPO como pessoa jurídica. Então, acho que para todos esses exemplos vale essa explicação, né? O gestor de cibersegurança, se ele toma decisões ali de coleta de informações, por exemplo, para investigar um incidente de segurança, ele precisa saber, ele precisa olhar ali a caixa de e-mails de um funcionário que suspeito de ter causado o incidente. Ele pode estar um pouco no meio do caminho para enxergar se aquilo pode ou não pode ser feito, ou como aquilo deve ser feito, né? Se a pessoa tem que ser avisada antes ou não, se a atividade precisa ser secreta. Então, tem muitas questões assim de prática que fica difícil dizer, mas a orientação é essa, né? Se toma decisões acerca de meios e fins do uso de dados pessoais, é provável que haja um conflito de interesse. E aí gera aí a necessidade de buscar por alguma solução. Doutor Fernando, o senhor podia falar um pouquinho sobre cláusulas padrão? Acho que é uma coisa legal também. Cláusula padrão a gente até podia fazer uma live sobre isso, Fernando. Acho que é importante. Bom, a lei ela acaba trazendo ali ela não fala sobre como que as relações têm que estar disciplinadas a nível de contrato. É diferente do GDPR, que tem ali um artigo específico sobre o que tem que constar num contrato para que aquela relação esteja regularizada. Eu, pessoalmente, entendo que a existência de contratos específicos sobre tratamento de dados pessoais, né, um DPA, um Data Protection Agreement, é obrigatória. Por quê? Por conta do dever de prestação de contas. Você precisa registrar, você precisa documentar as operações de tratamento que você realiza. Então, um contrato é a forma como você vai registrar as obrigações, né, os deveres e direitos das duas partes, né, dos dois controladores de tratamento, ou de um controlador e de um operador, acerca daquele tratamento específico e como garantir os direitos do titular, né? Isso vale tanto para tratamentos, né, nacionais quanto para transnacionais, que na LGPD tem ali alguma linha.
Qual que é a orientação? A orientação é buscar na Europa o que já tem, modelos padrões de contratos de DPAs para ser utilizados. A gente já utiliza até, a gente trabalhou junto, né, Fernando, em relação a isso no passado, para montar um documento aí que fosse adequado para que os operadores de tratamento, os clientes em geral, pudessem regularizar a própria situação. O que tem que ter num contrato desse tipo? Tem que ter, na minha visão, né, tem que ter os dados pessoais, as categorias de dados pessoais que vão ser trocadas ali. Por quê? Porque isso vai te facilitar na hora de fazer o ROPA, na hora de investigar alguma situação, o que estava circulando naquela relação jurídica. Tem que ter prazos de eliminação daquela informação quando você transfere para outra pessoa, para você ter a segurança de que aquele contratado ou aquele contratante vai eliminar esses dados, né? O foco é sempre ter o controle da circulação das informações. Se a gente entrega esses dados pessoais para uma outra pessoa, para um contratado, para um operador, para um contratante, pode ser que a gente perca o controle, porque a gente não está lá dentro da casa do outro para saber se ele vai deletar ou se ele não vai deletar, ou se ele vai utilizar aquilo para alguma outra finalidade. Então é importante colocar isso no papel, né? A garantia mínima é o papel. Isso vai acontecer na prática? A pessoa vai respeitar? A gente não sabe, mas se está no papel, a gente tem uma segurança mínima. Quais são as finalidades para que os dados vão ser tratados? Uma vedação ali de tratar dados pessoais para finalidades alheias, ou no mínimo uma segurança de que, se o contratado ou contratante vai utilizar aqueles dados pessoais para outra finalidade, que ele seja responsável integralmente em relação àquilo, né? Se acontecer algum problema e a NPD, porventura, vier em cima da gente, a gente tem, no mínimo, uma segurança de direito de regresso para dizer, olha, a gente combinou isso e você descumpriu, né? Por favor, pague a indenização. Questões de auditoria, né? Como é que a gente vai poder olhar, investigar se o que essa outra parte prometeu no contrato está sendo cumprido. Isso, inclusive, gera até, pessoal, aquele dever pré-contratual de due diligence, né? Não adianta a pessoa falar que vai fazer, que fez, né, que possui certificação X. A gente tem que se olhar de fato e ter evidências para saber que aquela transferência que a gente vai fazer naquele contrato é segura. Porque senão a gente pode ser responsabilizado por não ter olhado demais, né? Por ter negligenciado um pouco aquela cegueira deliberada que às vezes acontece, né? Questões de seguro, questões de responsabilidade, questões de transferências a terceiros, nacionais ou internacionais. Né? As empresas dependem aí de terceirizados normalmente. Ela vai poder mandar para todos os terceirizados, ela vai ter que mandar uma lista dos terceirizados para a gente saber se eles também têm uma segurança. Porque pensa, eu contrato vocês para vocês fazerem um serviço para mim. E vocês têm terceirizados contratados para outros serviços. E esses terceirizados provavelmente têm outros terceirizados. Então, é muito fácil a coisa perder o controle, especialmente em tratamento transfronteiriços, né, internacionais. Então, esse é o tipo de coisa que tem que estar prevista para a gente ter um mínimo de segurança aí, de fiscalização e de controle, para esses dados pessoais não se perderem para sempre e a gente nunca mais conseguir recuperar e acabar sendo responsabilizado por isso. Esse é um assunto bom, um assunto longo, hein? Eu acho que vale até uma live, Fernando. Legal, legal. Vamos pensar assim. Fernando, eu vou responder aqui a pergunta do Nivaldo e no final ali tem um pessoal, o CSO lá está com dúvida ainda, hein, cara? Tudo de interesse. Bom, pessoal, então o Nivaldo aqui perguntou, né, se tem sistema que tem um formulário para atendimento ao titular. Beleza, você vai lá e coloca o formulário, vários sistemas têm isso aí. E ele fala também sobre essa questão do e-mail do encarregado. Nós sempre temos procurado fazer com que os nossos clientes, né, que eles reflitam sobre isso. Uma possibilidade esse formulário, ele manda também uma mensagem, ou seja, ele tem o fluxo dele, mas ele também manda uma mensagem para o canal do encarregado. Porque é essencial você ter um canal único. E esse canal único não significa que ele não possa ser integrado com outros sistemas. Por exemplo, tem vários sistemas de ticket, né, de incidentes cibernéticos, que esses sistemas se integram com o e-mail, com o canal do encarregado, que no caso é um e-mail. Pode ser o Teams, pode ser WhatsApp. Uma coisa também que a gente faz, ou seja, tudo que está no e-mail ser refletido no Teams, porque as pessoas veem muito mais hoje o Teams, né, do que o e-mail, ou seja, para garantir que as informações e os fluxos vão chegar às pessoas adequadas com mais eficiência.
Então, nós entendemos realmente que é interessante ter esse formulário, mas várias vezes tem organizações que tiram o formulário e deixam o e-mail, exatamente para manter um modelo homogêneo, e muitas vezes o formulário, Valdo, eu acho que vale também olhar, tem perguntas, né, eu vejo, é comum, bem comum, nós estamos até revisando agora o formulário de um cliente nosso, que tem pergunta que não tem nada a ver com a LGPD, ou seja, foram colocadas perguntas default lá do fabricante, e acaba que ele fica perguntando coisa que a LGPD não exige e não pergunta coisa que a LGPD exige. Então, é necessário também você ter um fluxo para o atendimento ao titular, até para que não confundam. Deixar um e-mail para ele fazer a requisição do seu direito não é uma má ideia e também economiza uma série de atividades, otimiza, né, otimiza cada um dos processos. Então, é uma questão de estilo, tá? Mas agora, uma coisa que a gente acha que é importante realmente, se quiserem, a gente pode até fazer uma apresentação para vocês, é sobre o canal do encarregado, que agora está cada vez mais forte. Ter um canal forte, ter um canal que tenha fluxos, que tenha rastreabilidade, que não seja afetado por filtros e anti-spam. Esse ponto é bem importante de pensar e a gente sabe. Mas aí, na sua pergunta, qual a recomendação para conciliar o uso das duas ferramentas? Você quer usar as duas? Beleza, integra. Tá? Acho que essa é a forma que você tem para manter um alto nível de rastreabilidade. Ou seja, todas as atividades do fluxo, não só externo, também como interno. Recebeu a requisição do titular. O titular é um ex-funcionário. Eu vou encaminhar esse dado para o RH. O RH vai fazer uma solicitação lá para um prestador de serviço que guardou um documento em papel. Todo esse fluxo precisa ser rastreável e está sob o controle do encarregado ou da equipe de conformidade com a LGPD. Estou, Fernando, mais alguma coisa? Tem questões aqui parecidas, né? Membro do Conselho Fiscal cria conflito de interesse com cargos de DPO. Depende, né? Se você... Quem que perguntou? Marco Antônio. Marco Antônio, se você decide alguma coisa a nível de investigação, a nível de prestação de contas, se você busca informações, dados de funcionários ou de gestores para julgar aquilo, pode ser que tenha algum conflito. Mas eu queria deixar bem claro para todo mundo que está com essa dúvida, até para outra pessoa que tinha perguntado de novo a respeito do gestor de segurança da informação. Significa que não pode ser de DPO? Não necessariamente. Existem aquelas soluções, né, que a gente comentou que admitiriam ali uma mitigação desse conflito. O importante é que as decisões não sejam tomadas em conjunto, né? Você toma a decisão de negócio e, ao mesmo tempo, fiscalize se a sua decisão está de acordo ou não com a lei. É necessário ali um afastamento, né, uma imparcialidade para julgar isso. Em relação a gestor de cyber, quem perguntou foi o Leonardo Rezende, a partir do entendimento que o papel do DPO é opinativo e que o gestor de cyber não pertence à área de negócio, mas sim à TI, que é a custodiante, penso que não haveria conflito de interesse. Aqui também a prática pode mudar esse entendimento, Leonardo, porque se você é gestor, custodiante do dado, o teu julgamento de saber quanto tempo esse dado vai ficar guardado, o tempo de backup, qual é o fornecedor desse backup que você está adquirindo, ou então se acontecer algum problema, se você estiver envolvido com a busca de informações, com investigações e com decisões acerca de como essas informações vão ser utilizadas na prática, pode ser que haja aí algum conflito. Mas, de novo, isso significa que não pode ser? Não, significa que a organização tem que buscar soluções. E aí tinha uma última aqui com relação à nomeação de um vice de PO, se precisa ser comunicado para a NPD. Não precisa ser comunicado. A nomeação do DPO, penso que também não precisa ser comunicado. Não é alguma coisa assim que tem que ser, né, informada a NPD. O que vocês precisam fazer, que é mais importante, é publicar o nome e os dados de contato em alguma área de visibilidade, para que, quando o titular for buscá-los para perguntar alguma coisa, para exercer alguns direitos, ele ache rapidamente o responsável por essa interação. Isso não significa que não tenha que ser feito um cadastro lá na NPD, que é o cadastro do sistema de processo administrativo, do SEI, né?
mas não significa exatamente que a nomeação tenha que ser informada à NPD, não. O importante é que vocês tenham um documento dentro de casa, né, mostrando quem foi o encarregado, a data, as funções, e eventualmente aquelas explicações sobre o conflito de interesse, para que isso fique bem registrado e todo mundo fique ciente do que pode e do que não pode nesse cargo. Ok. Bom, então, basicamente é isso, né? Agradeço a presença de vocês todos, dá uma dispensa de vocês. Uma perguntinha aqui, ó, Fernando, para a gente concluir, ó, o nosso amigo Hélio aqui, ó. O que esperar do evento do 1/8 da NPD em Brasília? Cara, eu vou te falar a minha posição. Eu procuro assistir todas as apresentações da NPD por um motivo. Primeiro, o pessoal da NPD é super competente. Segundo, porque você pesca uma série de sutilezas associadas aos temas. Então, as pessoas da NPD vai falando, vou te dar só um exemplo aqui. Eu vi um evento que eles estavam falando sobre gestão de incidentes. E alguém fez uma pergunta sobre a vinculação do incidente com uma operação de tratamento. E eles falaram uma coisa que, para mim, foi assim, super importante, até eu reuni a equipe para falar sobre isso, que é você... Ele falou o seguinte, o incidente não ocorre na operação de tratamento, ocorre em um recorte da operação de tratamento. Então, você tem uma operação de tratamento, tem 1 milhão de dados, e você teve um incidente com 300 dados, não é 1 milhão de dados que está comprometido, são os 300 dados que estão ali dentro daquele incidente. Então, é um recorte da operação de tratamento, como se fosse uma suboperação de tratamento. Então, cara, regulador, né? Regulador, pai, mãe, polícia, você tem que responder o que foi perguntado. Então, se alguém pergunta para você qual foi o ambiente do incidente, você diz que é um incidente de 1 milhão e aquele incidente ocorreu num recorte de 300, por exemplo, você está abrindo muito mais informação do que o necessário e, na verdade, você está sobrenotificando, né? Você está notificando mais do que o necessário. Então, a informação precisa ser precisa. Então, Hélio, bom te ver aqui. Então, respondendo para você, meu irmão, eu vejo isso, tá? Eu procuro acompanhar e ver as apresentações. Por quê? Porque eles estão estudando bastante sempre, são pessoas capacitadas e inteligentes, não tem nenhum motivo para ficar puxando o saco da NPD, mas são pessoas capacitadas e inteligentes e que eles estão bem à frente das publicações. Então, às vezes, o que eles comentam são coisas que eles estão estudando, são termos que eles já pacificaram, e eu acho realmente isso muito bom. Então, acho que a melhor coisa desse evento, do dia 1º, vai ser exatamente isso. Doutor Fernando, então já despeço de você, meus amigos. Muito obrigado a todos. E o doutor Fernando aí para a mensagem final, dentro do nosso SLA, que é terminar no máximo meio-dia. Não, eu queria agradecer a todo mundo, né? Perguntas importantes. Acho que essa foi uma das lives mais importantes, assim, porque, né, as empresas, todos nós, né, tivemos que dar um jeito para nos adequarmos ao LGPD, e é muito importante a gente ter o acompanhamento correto, a gente trocar informações, trocar ideias para saber como é que o nosso vizinho está buscando soluções para os problemas que todos nós temos. Então, a gente ter um encarregado bem capacitado é importante para a gente poder ter uma neutralidade, uma visão melhor em relação às coisas que a gente está fazendo dentro de casa. É sempre importante lembrar a questão do agente de tratamento de pequeno porte. Às vezes a gente está preocupado com, preciso contratar um encarregado, poxa, não tenho dinheiro. De repente você nem precisa de um encarregado, né? Pode ter alguma outra solução, é importante dar uma olhada nisso. E queria agradecer também a você, Fernando, pessoal da Módulo em geral, por mais um convite. E é sempre um prazer estar aqui com vocês e vamos para as próximas. Tamo junto. Pessoal, muito obrigado. Estamos à disposição, tá? Vocês podem entrar em contato aí com a gente pelo próprio canal. Tenham todos aí uma boa tarde. E acompanhem, viu, o evento da NPD. Acho que vai ser bastante importante. Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal.